Olá pessoal do canal, sejam todos muito bem-vindos a mais um conteúdo aqui no Astamente. E se você não me conhece, muito prazer. Meu nome é Ana Paula, eu sou psicóloga, especialista em psicologia clínica e hoje eu trago para você daí do outro lado um tipo de reflexão para quem já fez terapia, ou está fazendo, ou está pensando em fazer, que tem algum tipo de vínculo, de relação com esse acompanhamento psicológico de pessoas que às vezes não conseguem organizar muito bem os 50 minutos ou 1 hora de atendimento e às vezes se perde, não leva coisas que acha importante e aí depois fica frustrado. Será que 50 minutos ou 1 hora de atendimento por semana é o suficiente? Como que você lida com esse período que às vezes parece demorar demais ou às vezes parece que passa em questão de segundos? Vamos falar mais sobre isso? Fica nesse vídeo até o final porque hoje aqui a gente comenta um pouco mais sobre essa questão. Então, hein, gente, eu trago esse tipo de pensamento porque aqui pelo meu celular, algumas vezes, eu recebo mensagens no Instagram ou então aqui nos comentários também de inscritos, seguidores que têm alguns receios sobre o período do atendimento psicológico e aí diz que às vezes passa rápido demais, que não fala coisas que deveria, que gostaria, outras vezes demora tempo demais e aí fica inventando coisas para falar e parece muito mais angustiante do que prazeroso no processo da psicoterapia. 50 minutos, 1 hora de atendimento, que vai depender aqui de cada profissional. Alguns escolhem 50, outros preferem trabalhar com 1 hora por atendimento. Será que esse período é o suficiente para os pacientes dentro do consultório clínico? E fazendo aqui um parênteses, eu sei que para alguns pacientes de alguns outros colegas da psicologia, principalmente aqueles que estão ou dentro de hospitais ou que trabalham com convênios médicos, por exemplo, que o período é ainda menor, que é, se eu não me engano, de 30 minutos por sessão e a sessão não é semanal. Eu sei que tem esse tipo de variação e eu acho também que é uma pena, porque prejudicam tanto a experiência do paciente, do cliente, mas aqui pensando mais em um contexto desse normativo de uma sessão por semana, 50 minutos ou 1 hora cada. Esse período é o suficiente? Sim, esse período é o suficiente, mas se o paciente sentir necessidade de ter um pouco mais, também ele pode ou ela pode verificar com o profissional ou a profissional que o atende, que a atende, para fazer uma sessão extra, talvez aumentar um pouco mais de tempo naquela sessão em específico. Eu sei que tem alguns momentos que surgem mais assuntos ou que alguma coisa grave aconteceu e que tem mais necessidade de tempo, de espaço para falar, para chorar, para jogar para fora e desabafar. Eu sei muito bem disso. Portanto, não acho que é somente aquele período que você precisa se contentar com ele. Tem casos onde até o próprio profissional sugere uma sessão extra, sugere um tempo maior e aí vai mexer um pouquinho no orçamento, claramente, mas aí é um acordo que é feito entre ambas as partes, dependendo do caso. E aí para aqueles pacientinhos, clientinhos que sentem dificuldade em conseguir aproveitar esse tempo melhor, eu fiz um vídeo aqui no canal falando sobre como que você pode se organizar, quais são as dicas que eu dou para pessoas que estão fazendo terapia e que às vezes esquece de falar coisas ou acha que não tem muita coisa para falar durante a sessão. Eu tenho um vídeo, vou deixar um card aqui em cima, mas também você pode procurar aqui, tem uma playlist inteira falando sobre questões da psicologia e da psicologia clínica. Fica à vontade para investigar e deixa o like lá que ajuda demais no meu trabalho. Mas sobre essa questão dos 50 minutos, você mesmo como paciente, como cliente, pode ao longo do tempo se perceber como que você prefere organizar esse tempo. Porque tem pessoas que preferem falar em tópicos, por exemplo, começar por um tema, debater, depois partir para o outro, debater e aí vai criando essa linha de pensamento. Tem outros que preferem já desabafar tudo no início e aí vão retomando pontos ao longo dos minutos. Tem outros que preferem escrever antes da sessão, para aí já ter uma organização pessoal. Tem outros que preferem fazer uma espécie de introspecção de alguns minutos, 10, 5 minutos antes da sessão,
parar um pouquinho e refletir sobre a semana, refletir sobre assuntos até anteriores à semana, mas que hoje fazem mais sentido, pegar alguns insights. E eu, na minha experiência profissional, percebo que esses pacientes que interagem mais com o conteúdo antes da sessão, eles aproveitam muito mais, porque têm consciência do que aconteceu, têm consciência do que gostaria de trazer para a sessão, conseguem minimamente se organizar no assunto, se organizar no sentimento, para ter condições de saber o que está pegando mais, o que está ali surgindo mais como uma demanda mais especial, como algo mais pesado ou mais legal que também faz sentido trazer. Então, na minha experiência profissional e também pessoal como paciente de uma outra colega de psicologia, eu digo para você que se organizar e se comprometer com o andamento do processo vai te ajudar demais a saber o que falar e a ter consciência de que é você que é o responsável, a responsável por trazer o objeto que vai conseguir fazer com que o psicólogo, a psicóloga trabalhe. Se você não dizer, se você não comentar, não trouxer reflexões, não trouxer insights, sentimentos, sonhos, medos, dificilmente o seu psicólogo ou a sua psicóloga vai conseguir pensar em alguma coisa, porque o objeto vem de você, vem daquilo que você traz da sua história. Ai, Ana, mas e se eu tiver em um dia onde eu estiver muito cansada, cansado, e aí eu não quero falar os 50 minutos, eu quero falar menos? Será que eu posso interromper a terapia antes? Mas é claro, gente, que pode, não é? Eu sempre comento aqui no canal que a psicologia, a psicoterapia em si, é um processo que trabalha muito com a liberdade e com a autonomia do paciente e do cliente. Eu não posso dizer que o psicólogo, a psicóloga que te atende vai ficar feliz ou você vai ficar triste, como que ele ou que ela vai reagir com relação a isso. O que eu posso dizer é que no meu entendimento técnico, científico, acadêmico, todos da vida que eu tenho conhecimento, que eu tenho acesso, me promove esse tipo de pensamento de que esse espaço é seu para você utilizar como você quiser dentro do cenário que você tem também para trabalhar. Eu falo, e isso é uma concepção minha, como psicóloga clínica, eu falo sempre para os meus pacientes, se você tiver em um dia que não estiver muito bem, que o assunto não estiver mexendo muito bem com você, ou que você estiver cansado, cansada, exausto emocionalmente, fisicamente, ou até se você não tiver condições até de agenda mesmo para ter esses 50 minutos, uma hora, e que é melhor também fazer menos minutos do que cancelar e ter que ficar 2 semanas sem atendimento psicológico, eu super indico que você consiga conversar e minimamente ter esses minutos, mesmo que seja, sei lá, 20 minutos, 30 minutos, 40 minutos, o que for melhor para você. É sempre bom ter esse contato semanal, principalmente quem está no início do processo, porque é ali onde vão surgir os primeiros objetos, é ali onde geralmente a ansiedade e a angústia estão maiores, é ali onde você vai precisar de um pouco mais de um acompanhamento mais próximo. Então, não deixe esse período de 50 minutos ou de 1 hora passar desapercebido, como se não fosse importante. Não acho que você é obrigado a falar coisas aleatórias só para ocupar o espaço que ali você tem. Você tem todo o direito de solicitar um encerramento prévio, de solicitar que aquele profissional compreenda que você não está no momento para falar sobre aquilo, de pedir um tempo para respirar, tomar uma água ou algo do tipo, porque não é um processo que é mandatório. Se for assim, vai totalmente contra os princípios da psicologia, que é trabalhar com a autonomia e a liberdade, o poder de escolha do paciente, do cliente. Eu espero que tenha feito sentido para você poder discutir um pouco sobre isso. Se você faz terapia, se você já passou por essa angústia, deixa aqui nos comentários como que você lida com isso, como que você se organiza mentalmente, como que você se organiza fisicamente também para a terapia, como que funciona para você, porque para mim também isso é ótimo, que olha, para psicólogo falar sozinho dá uma dorzinha no coração, gente. Então participa aqui, prestigia muito o meu trabalho e faz o meu dia também ficar muito mais feliz. Eu agradeço muito a você que apoia o conteúdo e muito obrigada para todos vocês que ficam aqui até o final, prestigiam esse conteúdo que me ajuda bastante também. Muito obrigada e até o próximo vídeo aqui no Astamente. Tchau, pessoal!